Aconteceu a audiência pública do PPA na Câmara Municipal de Taubaté e a gente ficou com mais perguntas ainda. O Almanac explica. No último vídeo eu mostrei para você como verificar no PPA o que a Prefeitura planeja fazer nos próximos 4 anos para a cultura. Nós ficamos com mais perguntas do que respostas. Se você não viu, passa lá nas redes do Almanac Europeu para conferir. Meu nome é Ângelo e a partir de agora eu quero comentar as falas do secretário de Cultura na última audiência pública realizada pela Câmara Municipal no dia 8 de outubro. Olha, eu demorei um pouco para falar sobre isso porque eu precisei passar por um processo de digestão dessas informações e levantar mais dados, tanto no portal Transparência, eu vou fazer um vídeo sobre isso, quanto na última reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura, que se voluntariou a prestar informações sobre o orçamento público. Olha, esse vídeo é bem diferente, ele é mais longo, porque ele necessariamente é longo, e por conta disso, para ele não ficar mais longo ainda, eu vou dividi-lo em partes para a gente discutir alguns dos assuntos, porque existem temas específicos no orçamento que demandam mais tempo e mais esforço para a gente compreender o que foi dito e o que está escrito, para a gente comparar essas informações. Então eu peço paciência e eu vou fazer todo dia um vídeo para a gente entender esse assunto até esgotá-lo, ok? Vamos lá? Bom, nesse vídeo todo diferentão, eu vou ficar aqui compartilhando a tela com o secretário, com vereadores, o que aparecer, enfim, para comentar essas falas todas, tá? Tanto perguntas quanto respostas. Mas primeiro eu quero mostrar rapidamente algumas respostas que eu não preciso ficar dando voz para todo mundo, que já resolve aqui o nosso problema, tá? Primeiro, em relação a alguns programas, tá? Ou melhor, algumas ações, especialmente ações que a gente tem aí resposta fácil de fazer, tá? Eu vou direto ao ponto. A minha primeira preocupação no programa 3002 tem a ação 2089, é a segunda aqui, tá? Funcionamento de espaços culturais. Ele tem uma meta física de 4 espaços, custando mais de 3 milhões por ano, tá? De acordo com o secretário, isso diz respeito ao Teatro Metrópole, ao Centro Cultural e às 2 bibliotecas públicas do município. Aqui só tem despesas correntes, portanto, é só despesa de manutenção. É folha de pagamento, é pagamento de luz, água, telefone, material de consumo, combustível, enfim. Serve para fazer esse tipo de pagamento desses espaços, ok? Só para a máquina funcionar. O outro que chamou bastante atenção foi no outro programa. No programa Museus, Memória e Cidadania, chamou atenção a ação 2096, apoio ao Museu de História Natural, que tem um repasse financeiro de R$100 mil apenas em 2022. Esse é um museu privado, é um museu particular que recebe apoio financeiro do município desde o começo, tá? Ele é um museu muito importante, é um dos museus mais visitados do município e ele tem uma relevância internacional, tá? De acordo com o secretário na audiência pública, esse repasse ele é interrompido a partir de 2023 por conta de uma orientação do Tribunal de Contas. Porque o Museu de História Natural apresentou alguns problemas na sua prestação de contas dos repasses recebidos nos anos anteriores, e aí o tribunal sugeriu essa interrupção até resolver essa questão da prestação de contas dos anos anteriores. Então o secretário afirmou categoricamente que a Secretaria de Turismo e Cultura não está medindo esforços para apoiar o museu e solucionar esse problema de forma conjunta, o que é muito bom que isso esteja sendo feito. Então a gente espera aí uma solução para essa questão o quanto antes e de acordo com o secretário isso vai ser resolvido. Oremos.
A outra questão que chamou bastante atenção de todos os participantes dessa audiência, vereadores ou não, foi sobre a ação 1016, construção, ampliação e reforma de espaços culturais, que tem uma meta física de 2 unidades, ao custo de R$ 1.750.000. Qual é a grande dúvida? Que espaços são esses? Tá? E quanto vai de recurso para cada um desses espaços? Eu vou primeiro falar sobre quais são eles e depois eu coloco aqui uma fala sobre um deles, eu coloco uma fala do secretário. São a Vila Santo Aleixo, que vai ter, que é responsável por R$ 750.000 desse orçamento, e a construção de um anexo para administração no sítio do Pica-Pau Amarelo, na Chácara do Visconde, ao custo de R$ 1 milhão. Sobre a Vila Santo Aleixo, eu vou colocar aqui uma fala do secretário. Com o futuro da cultura taubatiana. Então vamos lá. Com relação à pergunta do vereador Serginho, com relação à Vila Santo Aleixo, nós temos um projeto já aprovado, aguardando a assinatura do convênio com o Fundo de Interesse Difuso do Governo do Estado de São Paulo. Todas as diligências já foram atendidas e depende agora do Conselho Gestor do fundo em questão encaminhar para a assinatura do convênio. Então, com relação à Vila Santo Aleixo, nós estamos, inclusive, até as fundações já foram verificadas e elas estão. É que, infelizmente, é um prédio que está abandonado já há 22 anos, é difícil aparecer o que está sendo feito já pelo prédio, mas nós já estamos com ele bem encaminhado, inclusive com o futuro do prédio, né? Bem, aqui a gente tem uma informação muito valiosa, tá? Primeiro, nesse caso, o recurso não é um recurso que está no Tesouro Municipal, é um recurso que vem por meio de um convênio pelo FID, o Fundo de Interesses Difusos. Aí, como o secretário disse, está tudo certo para receber o recurso, só depende do conselho liberar, do conselho gestor liberar. Lembrando, se o conselho gestor entender que faltou alguma documentação, existe alguma informação inconsistente, ele simplesmente pode não liberar esse recurso, tá? Isso é um problema um tanto sério. Espero que não aconteça, espero que o município esteja bem preparado. A outra questão é sobre esse valor. Bom, como eu disse lá atrás, eu participei da reunião do Conselho Municipal de Cultura para buscar mais informações sobre o que vai ser feito com esse orçamento, e lá eu obtive alguns dados que são bastante curiosos. Primeiro, tudo partiu de uma especulação, tá? Eu fiz uma pergunta ao conselho e os agentes de preservação, conselheiros ou não, que estiveram presentes, confirmaram essa informação de que R$ 750.000, isso foi um palpite, eles confirmaram, não seria suficiente sequer para fazer um restauro completo. Então seria suficiente tão somente para, por exemplo, fazer a recuperação das esquadrias daquele espaço. De acordo com esses agentes de preservação, seria necessário pelo menos R$ 3 milhões para fazer um restauro completo. R$ 750.000, portanto, não é suficiente para isso. Ajuda muito, resolve muitos problemas, mas não resolve o problema todo. A preocupação que ficou compartilhada entre todos nós lá foi o que o município vai fazer para conseguir fazer esse restauro completo da Vila Santo Aleixo. Se vai buscar mais recursos fora do município ou se vai empregar recursos próprios para essa manutenção. A peça orçamentária não responde isso e também não foi perguntado ao secretário na audiência, então a gente ainda está com mais uma grande dúvida a respeito do restauro da Vila Santo Aleixo. No caso do sítio do Pica-Pau Amarelo, a construção desse anexo também é um dinheiro que não é do Tesouro Municipal. Ele vem para o Tesouro por meio de uma emenda impositiva, uma emenda parlamentar, destinada pelo general Peternelli, deputado federal. R$ 1 milhão para construção, é uma verba carimbada e o município pretende usar na construção do anexo do sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa foi uma solicitação da antiga gestão da Secretaria de Turismo e Cultura, que era encabeçada anteriormente pelo senhor Márcio Carneiro, e pela antiga gestão do Museu Monteiro Lobato.
Ali existe um problema que o espaço museológico é compartilhado com reserva técnica e com a área administrativa do museu, e para garantir o funcionamento pleno do museu, detectaram essa necessidade de deslocar esses dois equipamentos para uma outra área dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo, que inclusive contaria, informação levantada também no Conselho, com o apoio do IPHAN. A outra coisa levantada é que esse é um projeto preliminar e, portanto, não existe um projeto executivo, e a prefeitura, então, não sabe ao certo o valor dessa obra. Pode ser menos, pode ser mais que R$1 milhão. Então existe aí mais uma outra preocupação para a gente que está do lado de cá, que é cidadão, sobre o quanto vai custar essa obra, sendo que a prefeitura também não sabe. Sobre essa questão de emendas parlamentares, eu vou dedicar também um tempo sobre isso no próximo vídeo, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui. Isso já é bastante informação para a gente digerir. Eu prometo o próximo vídeo para amanhã, na sequência desse vídeo. A gente tenta terminar essa semana entendendo o que a prefeitura pensou para o orçamento público para os próximos 4 anos. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as ações voltadas aos museus. Então eu vou falar sobre o programa 3003, Museus, Memória e Cidadania. Vai ser assim, de improviso, sem roteiro, sem um texto pra gente acompanhar. Então eu peço até paciência com os meus cacuetes, com os meus vícios de fala, os meus vícios de linguagem. E a gente se vê amanhã. Acompanhe aqui nas redes do Almanac para entender tudo que a gente está falando e ter atualizações sobre os próximos assuntos que a gente vai discutir. Até lá!